coração em Cristo, seja com vocês. Amém? Tá bom. Graças a Deus. Foi bom o contato de ontem à noite, de hoje pela manhã, com os obreiros aqui da igreja, com outros pastores e irmãos que servem nas igrejas da região. E agora é bom estar em contato aqui com a igreja também. Eu não sei o que seria da minha vida sem igreja, porque eu vivo a questão de igreja desde 16 anos e de uma forma muito intensa, né? Vivendo o dia a dia sempre, já há 40 anos, quase 40 como pastor, e todo esse tempo vivendo esse dia a dia da igreja. Realmente eu sinto falta de estar na minha igreja, onde eu sirvo lá como pastor, no Mandaqui, já há 35, 36 anos ali, mas a igreja do Senhor se espalha pela terra, eu faço parte dessa igreja do Senhor, e aqui em Varginha está a igreja do Senhor, e eu estou feliz de estar com os irmãos aqui reunidos para buscar a face de Deus. Tenho esse privilégio que o pastor Ivanildo, a Lucrécia me dão, de poder ocupar aqui a tribuna, o altar, o lugar de onde emana comida, bebida para a nossa alma, para o nosso espírito. E agradeço a confiança, porque é muito sério isso, de usar uma plataforma dessa. A igreja normalmente tem a oportunidade de se reunir somente aos domingos, tem as outras atividades, mas a maioria dos irmãos pode apenas estar no domingo, quando se ajunta a maior parte da igreja, e transferir essa responsabilidade para alguém, para um pastor, sempre é penoso, é cuidadoso. A gente fica ali como pastor da igreja, torcendo para que tudo dê certo, né? Para que aquele tijolinho que seja colocado na construção que a gente está fazendo, seja um tijolinho bom, né? Não um tijolinho que prejudique a obra toda. E eu espero em Deus que o Espírito Santo me ajude a trazer uma palavra com a revelação do Espírito, que possa chegar no seu coração, possa chegar na sua vida, te atingir na tua particularidade. Tanta gente e cada um com uma circunstância de vida diferente de outros. Eu sei que eu tenho à minha frente aqui algumas pessoas que podem estar radiantes com alguma conquista que obtiveram, outras com uma perspectiva de algo bom que está para acontecer, mas eu também sei que há pessoas que estão sofrendo alguma decepção, alguma dor, debaixo de alguma notícia ruim que receberam, com alguma frustração que os alcançou de algo que esperavam e não se concretizou. E a única expectativa que a gente tem é que a palavra de Deus, que tem uma multiforma de agir, que a mesma palavra é capaz de alcançar o que está chorando e o que está rindo. A mesma palavra pode consolar alguém e animar outra pessoa, e encorajar outra pessoa. A minha expectativa é que Deus seja bom com a gente hoje e nos dê a sua palavra de uma forma que alcance cada um de nós naquilo que nós precisamos. Convido os irmãos para abrirem a Bíblia comigo, e eu quero pedir para ficarem em pé, porque depois eu quero fazer uma oração, expressando toda a minha dependência de Deus. E já vamos aproveitar de ficar em pé e ler no Salmo 84. Salmo 84, um dos textos que eu aprecio e gosto de falar nele, porque o Salmo 84 fala de um tipo de gente que eu estou me esforçando para ser, e que eu desejo que todos aqueles que de alguma forma me ouvem aqui, ou lá na igreja que eu pastoreio, ou em outro lugar, sejam esse tipo de pessoa. É um tipo de pessoa que não é comum, e você e eu não fomos chamados para sermos qualquer um, para sermos uma pessoa comum, uma pessoa que passa nessa vida, vive, come, bebe, trabalha, estuda, morre, vai embora e não deixou nenhum legado, não deixou nada, não fez nada, e daqui a pouco todo mundo esqueceu. A Bíblia diz que o justo, a memória dele permanece na terra. A memória dele e a descendência dele permanece na terra. Então esse salmo nos aponta uma direção, nos mostra um caminho para nós não estarmos na normalidade, para nós nos tornarmos aquilo que Deus projetou para a nossa vida,
desde o Éden, e que foi prejudicado, mas que temos a oportunidade de retornar àquilo. No Salmo 84, vou me subsidiar dos versículos 4 a 7, vou ler na nova versão, na NVI, nova versão internacional, então pode diferenciar um pouquinho a leitura de outras traduções. Diz assim: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. Aqui, os irmãos já sentam já, mas eu só preciso dizer que tem 3 características de alguém feliz: habitam em tua casa, encontram força em ti e são peregrinos de coração. É sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade preciosa que temos de nos edificar pela fé mútua e de crescermos no conhecimento do Senhor por meio da Tua Palavra. Permita agora que o Espírito da inspiração, que veio como revelação a homens que não escreveram segundo a vontade deles, esse mesmo Espírito venha sobre nós agora, trazer essa revelação da Tua Palavra. E chegue para nós exatamente a Tua intenção, o Teu propósito, ao inspirar esse texto sagrado que lemos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, por favor, tomem o seu lugar. É muito importante que a gente olhe para esse texto e que a gente possa se projetar na situação que o salmista está vivendo no momento que ele o escreve. Claramente o texto nos deixa claro que ele está em Jerusalém e está pensando ou visualizando todos aqueles que vêm das diversas partes de Israel até Jerusalém para adorar, e passam por desertos, e passam por um lugar aqui terrível, que a gente já fala sobre ele, chamado o Vale de Baca, e com aquela trajetória insana até, louca, alguns gastando muitas horas e muito esforço, talvez até dias, para chegar em Jerusalém, para adorar o Senhor. E aquelas pessoas com os pés cheios da areia do deserto, queimadas pelo sol, machucadas pelo frio da noite, aquelas pessoas estão chegando, e o salmista não os vê como coitados, miseráveis, sofredores, mas percebe neles que eles são pessoas felizes, porque eles se apresentam diante de Deus para adorar. O Salmo, ele começa dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, quão maravilhosos são os teus tabernáculos. Ele diz: o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, e nós encontramos os teus altares, Senhor Deus, Rei meu e Deus meu. E ele está contemplando aquela multidão de pessoas que aos milhares vão chegando e que diariamente chegam ao templo para poderem adorar ao Senhor, vencendo todas as intempéries e dificuldades que tiveram para poderem se posicionar dessa maneira. E ele caracteriza essas pessoas como pessoas felizes. Eu diria que são pessoas que saem do convencional, que saem do normal. Porque as pessoas normais são aquelas pessoas que estão na linguagem popular, no dito popular, matando um leão por dia. São aquelas pessoas que estão envoltas em seus problemas, em suas dificuldades, que estão lutando para conseguirem coisas,
ou para obterem sucesso na vida, seja por uma carreira profissional, seja por uma carreira estudantil, seja numa realização de um sonho, de um projeto, mas elas estão buscando significância. As pessoas normais são assim, elas estão correndo atrás de recursos materiais, de projeção do seu nome na sociedade, elas estão correndo atrás de ajuntar tesouros na terra, elas estão preocupadas com o dia de amanhã, e ansiosas pelo dia de amanhã, preocupadas e tensas com o dia de hoje, envoltas nas suas mentes com os seus problemas, e cada vez mais as pessoas normais vão se esquecendo que a vida transcende a vaidade, a ilusão e aquilo que Salomão chama de correr atrás do vento. Elas cada vez mais se enganam e se iludem com essa vida e vivem em função deste mundo, desta vida e das coisas que são oferecidas aqui como supostos caminhos para alcançar felicidade e realização, porque no fundo todo mundo quer isso. Todo mundo quer ser feliz. Quem está aqui que quer ser feliz e viver feliz, levanta a sua mão para cima assim e diz: glória a Deus, eu sou um desse daí. Eu quero ser feliz, quero irradiar felicidade, quero viver feliz, gerar felicidade para minha descendência. Isso é o que todo mundo quer. Mas o salmista encontra o caminho. Ele fala: tem um povo especial. Esse povo é feliz. Eles passam por tudo para chegar diante de Deus e adorar a Deus. É um povo que consegue se desvencilhar dos emaranhados de preocupações e de problemas que ocupam a mente das pessoas normais, que conseguem tirar a sua perspectiva do dinheiro como elemento de satisfação plena, que conseguem deixar de pensar que curtir a vida é se divertir, é comer e beber e viver as coisas desse mundo, mas transcendem tudo isso e encontram na presença de Deus a fonte da verdadeira alegria e felicidade. É um povo especial, é um povo que para isso não se molda a este mundo, porque tudo que eu procurei descrever aqui está em contraste com a modelagem que o mundo procura nos dar. Basta ligar a televisão, basta entrar na internet, basta ouvir uma conversa, e as fórmulas da felicidade estão sendo apresentadas aos montes. Toda hora algum indicativo de que se fizer isso vai ser feliz, se tiver aquilo vai ser realizado, se chegar naquela posição então valeu a pena viver. Toda hora isso está acontecendo. São as coisas que vão modelando a mente das pessoas para que elas entendam que o caminho da felicidade é ter, é possuir, é conquistar, é avançar, é neste mundo ter as coisas e se enriquecer com elas. Mas o salmista contempla um povo que não se molda ao padrão desse mundo. Parece que ele está ouvindo Paulo. Rogo-vos pela compaixão de Deus, que não vos conformeis com este mundo, não sejam conformes neste mundo, mas que vocês sejam renovados na vossa mente, para que possam compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E Jeremias lá no passado já disse: eu sei os planos que eu tenho para vocês, são planos de lhes dar uma descendência e um futuro e de lhes conceder paz. Em outras palavras, Deus quer que você e eu sejamos felizes. Deus quer isso. E eu não estou falando que Deus quer que nós sejamos assim quando chegarmos no céu. Ele está dizendo: aqui na terra nós vamos ter abundância de alegria e de felicidade. Mas o mundo está querendo nos enganar. Parece que a velha serpente continua rastejando na terra e continua chamando a gente, dizendo: olha como é bonito esse fruto, come dele, você vai ser bom, você vai ser feliz, você vai ser maior do que é, come desse fruto, busca isso que está todo mundo buscando. Parece que a velha serpente está dizendo por aí: desde lá do Éden eu continuo rastejando na terra e mostrando algo para as pessoas, dizendo: é fazendo isso que vocês vão ficar felizes. Mas tem um povo que é especial. Aleluia. Adão não soube dizer não para a serpente,
Mas hoje tem um povo que está cheio do Espírito Santo, marcado com o sangue do Cordeiro de Deus, o segundo Adão, o que venceu a serpente, o que esmagou a serpente, o que pisou nela, que nos dá hoje poder e autoridade para dizer: não, Satanás, nós já encontramos não o fruto proibido, o fruto bom para se comer. Nós já encontramos o caminho de ser feliz de verdade, e é nos teus altares, ó Deus, é nos teus altares. O salmista olha aqueles que não se conformam com esse mundo, mas que são modeladores. Eles não são modelados, eles são modeladores. Olha o que ele diz no versículo 6. Quando eles passam pelo vale de Baca, quando eles passam pelo vale de Baca, tenho que deixar vocês pensar um pouquinho nisso enquanto eu tomo água. Enquanto eles passam, ou quando eles passam pelo vale de Baca, transformam o vale de Baca em um lugar de fontes. E as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Nós precisamos parar um pouquinho aqui, irmãos. Preciso muito da sua atenção. Preciso muito do seu interesse nesse versículo. Ele é revelador sobre a vida dessas pessoas que são diferentes, que não são moldadas ao mundo, mas que modelam situações. Vale de Baca era um lugar real. Não é uma linguagem poética. Era um vale realmente, um desfiladeiro no meio de montanhas, que os peregrinos, os que passavam por ali, passavam num lugar muito perigoso. O vale de Baca era cercado por rochas, e nas rochas habitam serpentes. E eles, quando estavam no vale de Baca, eles não tinham saída, porque voltar atrás significava retroceder e não chegar onde pretendiam chegar. Ir para frente era a possibilidade de perigos na frente deles. Para os lados não dava para fugir. E quando haviam guerras, na época do rei Josafá, rei de Judá, houve uma guerra muito tremenda ali no vale de Baca. Os moabitas cercaram Judá no vale de Baca, que lá, na tradução de 2 Crônicas, capítulo 20, chama de Vale de Beraca, que é o mesmo lugar, Vale de Baca, Vale de Beraca. E o rei Josafá, ele entrou com o seu exército, caminhando no Vale de Baca, e naquele desfiladeiro foram cercados pelos moabitas. Os moabitas vieram da montanha, de todos os lados, e eles não tinham o que fazer. Era um lugar perigoso pelas serpentes que existiam. Era um lugar perigoso porque não tinha água no Vale de Baca, e era um vale grande. Era um lugar perigoso porque era um lugar que, quando cercado por inimigos, não tinha para onde fugir, não tinha como lutar. Se tornava indefeso ali no Vale de Baca. O rei Josafá, no Vale de Baca, e Baca, a palavra Baca no hebraico significa lágrima, sofrimento, lugar seco, lugar de dor. E Josafá, naquela época, e você vê essa história, essa passagem bíblica em 2 Crônicas, como eu disse, capítulo 20, quando Josafá passa por lá e se vê cercado pelos inimigos e não tem o que fazer, e diz o texto bíblico que ele está amedrontado, e todo mundo está amedrontado. Você sabe o que ele faz? Ele chama a turma do teclado, ele chama a turma da guitarra, ele chama a turma da bateria, ele chama a turma do violão, da flauta, da harpa, ele chama os cantores, e ele diz: como nós não temos o que fazer, nós vamos adorar ao Senhor e louvar o Senhor. Aleluia! E eles começam a louvar ao Senhor e adorar ao Senhor no Vale de Baca. E quando eles estão adorando e louvando o Senhor, depois você vai lá, tem interesse de olhar, e você vai encontrar um versículo que diz: enquanto eles louvavam ao Senhor,
Deus desceu no vale de Baca e colocou confusão no meio dos moabitas, e eles começaram a fugir e a matarem uns aos outros. E aqueles que estavam passando pelo vale de Baca se tornaram vitoriosos no Senhor. É gente especial, é gente diferente. Todos nós temos os nossos vales de Baca. Todos nós passamos por momentos que estamos cercados, sem saber o que fazer, para onde correr. Parece que as cobras aumentaram, as serpentes cresceram, parece que a rocha ficou mais seca, o chão ficou menos produtivo, parece que nós vamos morrer, vamos perder, vamos chorar, Baca vai nos levar ao sofrimento. Mas gente especial, quando passa pelo vale de Baca, não se entrega ao normal, não se entrega ao convencional. Quando passa pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes, diz o salmista. É isso, olha o versículo 6. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de vida. Fonte significa vida. Aqueles que passam pelo vale de Baca são pessoas especiais, são pessoas diferenciadas. São pessoas que a dificuldade, a luta, o problema não é capaz de detê-los. Não os joga para baixo, não os destrói, não os leva ao sofrimento que Baca indica que deve ter. Mas essas pessoas conseguem vencer o vale de Baca. Eles não são moldados pelas circunstâncias. O texto ainda do versículo 6 diz que essas pessoas especiais, na época das chuvas de outono, elas estão trabalhando. As chuvas de outono para Israel era a época de preparar o terreno para fazer o plantio e depois ter uma boa colheita. Então são pessoas que no vale de Baca estão trabalhando. Sabe o que o vale de Baca faz com a pessoa comum? Paralisa ela. A pessoa comum, quando passa pelo vale de Baca, fala: não vou sair da cama. A pessoa comum, quando passa pelo vale de Baca, se é um pregador como eu, fala assim: não vou pregar. A pessoa comum, quando passa pelo vale de Baca, quando tem um problema de saúde, pensa: bom, agora eu vou morrer, eu vou tratar da minha aposentadoria para morrer em paz e deixar algum dinheiro para a família. A pessoa comum, quando passa pelo vale de Baca, desiste, deixa de ser quem tem que ser, deixa de fazer o que precisa fazer, perde o ânimo, perde a coragem. Mas o salmista, vendo aqueles peregrinos chegarem, fala: essa gente é diferente. Essa gente vence o vale de Baca com louvor. Mas não é só louvor, eles continuam trabalhando e fazendo o que tem que fazer para na hora certa ter a colheita. O vale de Baca não tem poder de desanimar essa gente especial. O vale da lágrima, do sofrimento, não tem poder de amarrar as mãos, de travar os passos. Não tem. Essas pessoas especiais passam pelo vale de Baca, às vezes fica mais pesado, sabe? Às vezes, com a lágrima nos olhos, a gente fica mais pesado para correr, para caminhar. Mas quem passa pelo vale de Baca e é especial, ainda que um pouco pesado, ainda que com lágrimas nos olhos, continua caminhando em direção ao lugar onde está indo, para ser quem tem que ser e para fazer o que precisa fazer. Eles continuam trabalhando. Também outra característica nesse versículo 6, dessas pessoas especiais. Então a gente já viu que essas pessoas especiais, eu e você, fomos chamados para ser assim, não ser comum. São pessoas que não são modeladas pelo lugar, pela circunstância, pelo sistema, pelo mundo, mas que modelam a circunstância.
não chegam no lugar e o lugar faz elas, mas elas fazem o lugar onde elas chegam. Elas chegam e modelam as circunstâncias. Nós já vimos que essa pessoa que passa pelo vale de Baca é uma pessoa que tem um louvor, que transforma, tem um louvor. O louvor está associado com gratidão, com adoração, que transforma o vale de Baca. Nós vimos que essa pessoa não para de ser quem tem que ser, de fazer o que tem que fazer, porque passa no vale de Baca. E esse versículo 6 nos dá mais um indicativo. Ele diz ainda que essas pessoas possuem cisternas. Olha aí, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Essas pessoas têm as suas cisternas. No hebraico, cisterna, dentre outros significativos, tem uma palavra que chama as cisternas de bênçãos. É como é a ideia da cisterna, é aquele agricultor que planta, chega o dia de colher, ele pega um cesto grandão e ele sai depois colhendo aquilo. E na mente dele vem a memória, eu plantei enquanto havia dificuldade, naquele outono, naquela época de chuva, naquele momento difícil, passando pelo vale de Baca, eu estive plantando e agora eu estou com a minha cisterna enchendo a minha cisterna. Eu estou colocando os grãos, os frutos, o que eu estou colhendo, eu estou enchendo a minha cesta. Quando nós pensamos nessas cisternas como bênçãos, nós percebemos que essas pessoas comuns, elas não têm as bênçãos sobre elas para colher quando tudo caminha bem, mas essas pessoas colhem mesmo quando passam pelo vale de Baca, mesmo quando estão com olhos cheios de lágrimas, mesmo quando elas estão com as dificuldades de trabalhar por causa das chuvas de outono, mas elas continuam trabalhando, sendo quem tem que ser, e chega a hora que elas vão encher as suas cestas das bênçãos que Deus tem para a vida delas. E isso vai acontecer com você se ainda não estiver acontecendo. Seja firme, constante, abundante. Você vai ter a recompensa do Senhor. Você vai ter. Pessoas especiais que transformam esse lugar difícil em lugar de louvor, em lugar de adoração. Essas pessoas têm 3 características. Essas pessoas que não são comuns, que vivem todo esse processo que eu falei com vocês. O versículo 4, ele diz que são aqueles que habitam em tua casa. Primeira característica, habitam na casa do Senhor. O versículo 5 diz que essas pessoas são aquelas que são dirigidas por Deus. Diz o versículo 5, aqueles que encontram forças em ti. E o versículo número 5 ainda diz que essas pessoas, elas se ocupam com a eternidade, porque eles são peregrinos de coração. Vamos pensar nessas 3 coisas por alguns momentos. Primeiro, versículo 4, os que habitam em tua casa. Casa na Bíblia tem sentido de lugar da presença de Deus. Casa na Bíblia quer dizer onde Deus habita. Nós somos casa do Espírito Santo. Nós somos uma casa espiritual. O templo a gente chama de casa de Deus, porque Deus habita no meio do seu povo, e o Senhor garantiu estar onde estiverem pessoas reunidas em nome dEle, ainda que sejam poucas, não importa, mas Ele estará presente com aquelas pessoas. Então casa é o lugar onde está a presença de Deus, e habitar dá o sentido de permanecer, dá o sentido de morar, não é de passagem, não está ali passando apenas, mas vive ali naquele lugar. E eu quero dizer para você algo que você sabe, eu quero te lembrar, Deus não é Deus apenas de pastos verdejantes, Ele é Deus de pastos verdejantes, mas Ele também passa pelo deserto, Ele também está na cova dos leões, Ele também está na fornalha ardente, Ele está em águas tranquilas, mas Ele também está em mar agitado. São felizes aqueles que habitam no lugar onde está a presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Oh, mais uma vez, aleluia!
Aquelas pessoas que quando estão triunfando na vida, elas triunfam sabendo, aqui está a presença de Deus, porque eu habito na presença de Deus. Mas aquelas pessoas que quando estão naufragando, quando o barco está indo à deriva, quando o problema aumenta, quando a tribulação está incontrolável, quando que se assusta com o temporal, não é um Deus que tem medo de problemas, Ele é uma pessoa que está sempre presente, aconteça o que acontecer. São pessoas que habitam na presença do Senhor, elas estão aqui, cheias de dores, de problemas, de sofrimento, mas elas sabem, o Senhor está comigo, eu estou habitando na presença dEle. Elas estão aqui prosperando, conquistando, vencendo, tendo alegrias, mas elas não ficam embriagadas, elas não se distraem com isso, porque elas sabem, o Senhor está aqui presente, o temor dEle continua dentro de mim, porque eu habito na presença dEle. Sabe, irmãos, sentir a presença de Deus é uma coisa, ter o senso da presença de Deus é outra. Nem sempre sentimos a presença de Deus. Pelo contrário, eu falo a minha experiência e eu acredito que seja a sua. Muitas vezes parece que Deus nem passou por ali. A oração fica céu de bronze, não é assim que se fala? Parece que a gente ora, jejua, canta, busca e não sente nada. Já aconteceu isso com você? De vir para o culto e não sentir nada? De trancar a porta do seu quarto e orar e não sentir nada? Já aconteceu com você de jejuar por uma situação e não muda nada? Parece que Deus está longe. Mas também já aconteceu daquele culto que você sentiu a presença de Deus? Daquela palavra que mexeu com a sua vida e você deu um arrepio, daquele momento que você vibrou, já aconteceu também. A gente sente a presença de Deus, mas nem sempre. Mas o senso da presença de Deus é a certeza de que Deus está ali, independente do que nós estamos sentindo. Trancou a porta do quarto para orar, não sentiu nada, a não ser sono. Não teve nenhum arrepio, apenas frio, porque a janela está aberta. Não sentiu nada, mas tem aquele senso, Deus está aqui. Esses são os que habitam na presença de Deus. Não são os que pensam que habitam quando sentem Deus. São aqueles que têm certeza que habitam, porque têm o senso da presença de Deus. Agora, quem tem senso da presença de Deus vai adulterar? Vamos pensar claramente nisso. A pessoa que tem o senso da presença de Deus vai roubar? A pessoa que tem o senso da presença de Deus vai enganar? Não vai. Não vai, porque quem tem o senso da presença de Deus sabe, não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo. Não tem ninguém anotando, mas o Senhor está. Por causa do senso da presença de Deus. Como são felizes esses que conhecem a Deus porque habitam em sua casa. Primeira característica, são pessoas que habitam na casa de Deus. A igreja é um lugar que elas não estão de passagem. Cada vez mais nós temos tido pessoas que estão apenas de passagem na igreja. E quando a gente fala de igreja, a gente está falando de identidade e está falando de missão. Uma identidade que nós assumimos como cristão, como crentes, e de missão, um compromisso na nossa vida de fazermos e de sermos alguma coisa. E aqueles que habitam na casa do Senhor, não estão de passagem, eles têm o senso da presença de Deus, que vai modelar neles uma identidade. Eles vão ter características de quem está vivendo na presença de Deus. E eles vão ter também a missão de quem está vivendo na presença de Deus.
Eles vão estar comprometidos com a evangelização de pessoas. Eles vão estar comprometidos com a edificação dos irmãos. Tudo o que fizerem ou falarem vai ser para edificar, para construir. Lá fora vão estar procurando levar as pessoas a conhecerem o plano da salvação, o que Deus tem para eles, porque são pessoas que habitam na presença de Deus. E têm o senso da presença de Deus. Segunda característica dessas pessoas especiais, no versículo 5, são pessoas que são dirigidas por Deus, os que em ti encontram força. São as pessoas que são impulsionadas nas suas ações e nas suas reações por aquilo que Deus fala. Elas têm forças pelo que Deus diz para elas. A maioria das pessoas nesse mundo, as pessoas conformadas com o mundo, a força deles está no dinheiro, na posição, na cultura pessoal, na inteligência que possuem, nos seus recursos naturais, ou até nos seus recursos espirituais para os crentes. A força está no que elas têm em mãos, naquilo que elas sabem fazer, naquilo que elas têm no bolso, naquilo que elas possuem. É a força delas. Eu vou porque eu tenho dinheiro, eu compro porque eu tenho dinheiro, eu faço porque eu tenho dinheiro, eu resolvo porque eu sou inteligente, eu decido porque eu tenho capacidade, eu vou enfrentar porque eu sou forte. Essas são as pessoas comuns. Mas essas pessoas especiais que transformam o Vale de Baca, essas pessoas têm uma característica, que a força delas não vem delas, a força delas vem do que Deus dá para elas, do que Deus fala com elas. O profeta Joel, ele diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. O apóstolo Paulo ora, e ele fala: eu preciso me livrar desse espinho, e Deus fala: você não precisa se livrar desse espinho, porque o que vem de mim é que é a tua força, e o que vem de mim é a graça, e ela é suficiente na tua vida, ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. São aqueles que encontram força no Senhor. Provérbios diz: se você se mostrar frouxo na hora da dificuldade, cada vez você vai ficar mais fraco. Cada vez você vai ficar mais fraco. Essas pessoas especiais que nós somos chamados para ser, são aquelas que nas dificuldades, quando todos esperam que ela baixe a guarda, curva a cabeça, elas se levantam, não porque elas têm uma autossuficiência, não porque elas têm experiência ou capacidade, mas elas se levantam no nome do Senhor. Parece um Davizinho diante do Golias. Você vem contra mim em dificuldade, com a sua espada, com a sua armadura, com o seu tamanho, mas eu me levanto na força do nome do Senhor dos Exércitos, e eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. São aqueles que encontram força em Deus. São aqueles que não sucumbiram, não porque as coisas mudaram ou porque deram certo, mas não sucumbiram porque obtiveram forças em Deus, no que Deus promete. Não tem medo de problemas, de circunstâncias, de diagnósticos. Por quê? Porque Deus diz: não temas, eu sou contigo. Os fios de cabelo da tua cabeça estão contados. Não se preocupe com o dia de amanhã. Eu cuido de você, eu zelo por você. E eles encontram forças em Deus, no que Deus fala. As circunstâncias são contrárias, mas Deus é favorável. Aleluia. São essas pessoas diferenciadas, elas são impulsionadas por Deus. Contei ontem aos obreiros, e falo para vocês, eu tive uma experiência na minha vida muito especial. Isso aconteceu no ano de 1997, faz tempo, né? Tem gente pensando aí, esse daí é o Matusalém, eu não tinha nem nascido. 1997, nós estávamos começando a projetar a compra de um terreno para construir o templo que nós temos hoje. E desde 96, nós começamos a juntar recursos para comprar o terreno.
Tinha um irmão lá na igreja, trabalhava numa imobiliária, e no comecinho, acho que no comecinho de 97 ou no fim de 96, ele passou no escritório e falou: pastor, vamos olhar um terreno. Vamos olhar um terreno. Eu olhei, eu sabia o que tinha na conta. A Alda viveu esse momento. Eu sabia o que tinha na conta. Eu sabia que nós não tínhamos recursos, não tínhamos condição nenhuma, não estava nem pensando. Para vocês terem ideia, o projeto, eu dei o nome de Projeto 2000. Porque a ideia era juntar dinheiro de 96 até 2000 para poder dar entrada num terreno. Era um terreno grande, um terreno de 500 mil dólares. Não era uma coisa simples para a gente na época. E 96, finzinho, menos de um ano ajuntando, tinha quase nada, o irmão aparece e eu, por educação, falei: irmão Hilário, tá bom. Eu entrei no Fiatzinho dele, e ele foi no lugar onde que é a propriedade nossa, e falou: olha aqui, é esse o terreno ideal. Eu já tinha visto aquele terreno, não estava nem à venda, mas eu já tinha visto e já tinha pensado nele. Já tinha 40 metros de frente, na avenida principal ali do bairro, da região. Eu falei: puxa, seria ideal. Já tinha pensado, mas não tinha. Só passou na minha cabeça, porque eu vi o terreno. Como eu disse, funcionava uma fábrica de vassoura ali, e não tinha nenhuma placa de venda, mas... E ele me levou lá. Está estranho esse negócio. Aí, cumpri meu papel de educado, e entrei no carro para ir embora. Ele falou: agora vamos na imobiliária e o senhor faz uma proposta. Eu falei: meu Deus, a minha educação está indo longe demais. A minha educação está indo longe demais. Mas eu cedi, falei: tá bom, irmão, vamos na imobiliária. Cheguei na imobiliária, me puseram numa salinha, sozinho, e o irmão Hilário, irmão abençoado, ele falou: faz aí a proposta, pôs uns papel na minha frente, um caneta, falei: escreve aí o que você acha que dá para fazer. Falei: meu Deus, o que eu faço? Eu tive algumas atitudes. Primeira atitude, eu peguei o papel e falei: eu vou colocar uma coisa aqui que seja impossível deles aceitarem. Eu vou colocar um negócio absurdo. Mas eu falei: mas eu vou usar um pouquinho de fé, eu vou colocar um pouco acima do que eu posso, do que eu imagino que eu posso. Usei um pouquinho de fé, um monte de razão. Coloquei lá, fiz uma proposta. Outra atitude que eu tive, deixei a proposta e fui para casa assim, ó. Você já fez oração do contra? Eu fiz oração de contra mim mesmo. Deus, não deixa aceitar, Senhor, por favor. Endurece o coração para não deixar aceitar. Eu estou lascado se aceitarem. Eu tenho uma vida inteira sem cheque devolvido, e agora eu vou me enrolar todo. E eu fiquei nessa situação. Deus ouviu minha oração: não aceitar. Não aceitar. O proprietário falou: não, melhora a proposta. Aí o irmão Hilário falou: vamos lá de novo, faz outra proposta. Eu falei: meu Deus. E eu voltei. Eu fiz uma proposta um pouco melhor, mas aí completamente fora da minha realidade. Completamente fora. Não dava, mas estava melhor. Para vocês terem ideia, eu fiz uma proposta que era mais ou menos assim. Nós tínhamos em um ano ajuntado 35 mil reais. Não, 65 mil reais. Em um ano. E eu fiz uma proposta para dali 2 meses, dar 130 mil de entrada. O dobro. Só para vocês terem uma noção. E depois umas parcelas que dava todo o rendimento da igreja no mês e mais alguma coisa. E nós tínhamos funcionários, salários, prédio alugado. Nós tínhamos um monte de missionários que a gente sustentava no campo. E eu fiz uma proposta que pegava tudo que entrava na igreja e punha uma dose em cima ainda, e eu fiz a proposta com essa dose em cima. Mas vocês sabem por que eu fiz isso? Porque eu cheguei em casa, depois que o irmão Hilário falou: vai lá, eu abri a Bíblia, e eu li aquele texto da multiplicação dos pães e cestos, e dos pães e peixes, e que tinha sobrado 12 cestos de pedaços de pão e peixe, depois dos 5 pães e 2 peixes ter alimentado 5 mil homens, mais mulheres e crianças.
E quando eu li esse texto, os que em ti encontram força. Aí eu mudei a oração. E eu falei, Senhor, agora eu quero que aceite. E não deu outra. A proprietária aceitou. E em 2 meses nós estávamos dando 130 mil de entradas. E em 2 anos pagamos 500 mil dólares. Por que eu estou contando isso? Porque o texto diz que essas pessoas especiais, e eu acredito isso a mim e a todo o povo comigo, vocês entendem? Eu falo no pessoal, mas a gente, pastor Ivanildo, pastores, irmãos, sozinho não é nada. Aquele povo ali. Eu estou contando isso porque a gente encontrou força em Deus para fazer. Essas pessoas não têm a força no dinheiro. Se tivesse o dinheiro nas mãos, é fácil fazer. Mas a força é do dinheiro. Se tiver a habilidade para fazer, é fácil fazer. Aceitar um desafio, é fácil aceitar quando se sente capacitado para aquilo. Agora, aceitar o desafio sem se sentir capacitado, só se é uma pessoa especial que encontra em Deus forças. Aí aceita a tarefa, aceita o desafio, aí compra o que precisa comprar e não pode comprar, e faz o que todo mundo olha e fala é loucura, mas faz, dá certo. Por quê? Porque encontra força no Senhor. Deus te chamou para isso, acredite, coloque a tua moral para cima. Deus te chamou para ser uma pessoa especial dessas. Pessoas que habitam na tua casa, pessoas que encontram força em ti, e por fim, os que são peregrinos de coração. São as pessoas especiais. São aqueles que sabem que estão só passando por esse mundo, mas não são desse mundo. São aqueles que, na linguagem do apóstolo Pedro, nós somos daqueles que aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ou seja, o nosso lar não está aqui, peregrino eu sou, estou passando por aqui. Se vier alguma coisa ruim, nada demais me afeta, porque eu não sou daqui, isso não é para a minha vida. Se vier alguma coisa de bom, nada disso me embriaga, porque eu não sou daqui. Eu sou embaixador, eu venho de uma terra distante, eu estou um tempo aqui, mas eu vou voltar para o meu lugar, eu vou estar na minha casa, eu vou estar onde eu pertenço. São aqueles que são peregrinos de coração, não por circunstância, não por necessidade, mas apaixonados em ser peregrino, de coração. Não é aquele, não, eu não sou desse mundo, o mundo me rejeita, pobrezinho de mim, eu gostaria de ser, as pessoas não gostam de mim, mas eu gostaria que gostassem. Não, o mundo nos odeia, nos despreza, porque nós não somos daqui. E que bom que o mundo nos odeia, porque um mundo sujo como esse, eu não queria que me amasse mesmo. Um mundo desse jeito que está, eu não queria que olhasse para mim com bons olhos. É ser peregrino de coração, não pertence a esse mundo, não vive segundo os padrões desse mundo, seu coração não está dominado pelas paixões desse mundo, seu objetivo não é ajuntar tesouros nesse mundo, é previdente, trabalha, compra, faz, mas não está com o coração nisso, está ajuntando tesouros na sua pátria, na sua terra. É aquele mineiro, porque mineiro, mas como tem mineiro nos Estados Unidos, rapaz, você chega em qualquer lugar dos Estados Unidos, tem mineiro. E de Governador Valadares parece que esvaziou a cidade. Cada 10 brasileiros que você encontra lá, 8 é de Governador Valadares, e os outros 2 são mineiros de algum lugar. Como vai? Mas normalmente faz o quê? Vai lá, junta um dinheiro e manda para cá. Vai lá, junta um dinheiro e manda para cá. Vai lá e compra uma casinha aqui. Vai lá e põe um terreninho aqui. Vai lá e manda para a família aqui. Porque é peregrino lá de coração e está juntando aqui. Nós estamos aqui juntando um tesourinho lá. Nós estamos aqui mandando algo lá. Preparando a coroa lá. Mandando mais uma pérola para a coroa lá. Para o galardão lá. Nós estamos passando por aqui. Nosso lar é distante, irmãos. E é de coração que a gente é assim. Termino a mensagem agora. Termino dizendo para você que nós somos chamados para sermos especiais.
gente especial, passa pelo Vale de Baca, mas não vira um bacareano. Não se identifica com o vale, não se molda ao vale, não sofre o efeito do vale e se adapta ao vale, não fica preso ao vale, não sofre pelo vale, ainda que seja um lugar de lágrimas, mas é o louvor do Senhor que está nos seus lábios, porque são peregrinos, estão passando, o lugar deles é chegar em Jerusalém para o tabernáculo do Senhor, eles estão só passando pelo Vale de Baca. Num resumão, esse mundo é um grande Vale de Baca. E Jesus falou, vocês vão ter aflições no Vale de Baca, mas não perturbe o vosso coração, eu vou para o meu Pai e vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Vocês não são do Vale de Baca, vocês estão passando pelo Vale de Baca. Não deixe as coisas de Baca entrar na sua vida, dominar a sua mente, dominar o seu coração, nem para o bem, nem para o mal, não deixe nada entrar em você. Passe como um peregrino de coração pelo Vale de Baca, e você vai ser como um pardal que encontrou casa, como uma andorinha que encontrou ninho, e você vai dizer, eu encontrei os teus altares, aleluia, e você vai chegar na presença do Senhor. Deus seja louvado e enriquecido. Não se esqueça dessa palavra, você não é de Baca, Baca não vai dominar a tua vida, você passa por Baca, mas você transforma o Vale de Baca, faz dele um lugar de louvor, enche a cisterna de bênçãos, enche, porque você não para de trabalhar por causa das aflições de Baca, não para de produzir, não desiste, você encontra força no Senhor, porque você habita na presença do Senhor, e você está no esconderijo do Altíssimo. Se passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se descer as águas, ela não vai te afogar. Porque você tem um Deus que cuida de você no Vale de Baca. Ele luta com você, Ele entra na fornalha ardente com você. Ele triunfa com você. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela sua palavra. Podemos orar, irmãos? Quero convidá-los a ficarem em pé. Vamos receber o pastor Ivanildo, mas eu quero orar enquanto ele está chegando aqui e pedir que a palavra do Senhor possa ser fortemente aplicada em nossas vidas. Oremos ao Senhor. Se você puder, espalme a sua mão ao céu, não precisa levantar muito para não cansar, assim, mas espalme a sua mão ao céu. Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo de todo o meu coração pela oportunidade rica de ficar curvado, prostrado diante da Tua palavra, de receber os valores dela como verdade absoluta para a minha vida, e por entender que assim os irmãos também estão procedendo, tomando a Tua palavra como aquilo que vai dar força para caminhar, mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não vamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco, aonde nós estivermos. O senso da Tua presença nos sustenta, nos faz forte, nos dá vigor. Eu oro pelo irmão, eu oro pela irmã que está agora, nesse momento, passando pelo Vale de Baca. Eu oro, Senhor, para que essa palavra encontre guarida no coração dele, encontre espaço na mente dela, para que essa palavra desça ao coração dele e dela, e possa dar a eles a força necessária, para passarem pelo Vale de Baca, chegar no final deles, com o louvor na boca, com a adoração no coração, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Aplaude mais uma vez o teu Deus, que nos entregou a sua palavra. Obrigado, pastor Ivanildo, obrigado, Lucrécia, por toda a hospitalidade e carinho, grande prazer ter estado com vocês.